a gente lê Mateus capítulo 7, tenho pensado, né, ultimamente nas muitas bênçãos, né, que o Senhor tem derramado sobre nós durante esse ano, né? Confesso aos irmãos que eu sempre fui um pouco resistente a essas reflexões anuais, mas isso fica a critério, né? Desde que seja feito de coração, né? Com propósito e com perspectivas, né? Também, né? De planejamentos, né? Para o próximo ano, né? Sendo algo positivo, algo que realmente o Senhor esteja na frente, é sempre útil, né? Seja uma reflexão diária, né? Como é que foi o nosso dia que passou, né? Quando termina uma semana, né? Como é que foi a semana que passou, né? A reflexão de um mês. Penso que precisamos apenas evitar, né? Esse envolvimento, talvez mundial, né? As festividades aí que realmente tem algo além, né? Do que estou falando agora, né? Mas olhando para esse ano que temos passado, de fato o Senhor tem nos abençoado muito, né? Desde ano passado, né? No final do ano passado, quando a gente passou a reunir, né, presencialmente, tendo passado um longo período online, novembro, né? Depois, com a ajuda de Deus, né, com o esforço dos irmãos, né, o Henrique até lembrou da semana passada aqui, em relação à reforma do telhado. Graças ao Senhor, né, a partir de maio, né, mais exatamente, já estávamos aqui no salão novamente, já com telhado novo. Antes disso, né, tivemos o batismo do Caleb também. Então, enfim, há muitos motivos, né? Se formos pensar, parar para refletir, as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, a igreja, e, né, pensando talvez como família, né? Cada família aqui tem motivos, né, de gratidão. Tivemos a formatura do André também, recentemente. Motivo de grande alegria também para o nosso irmão e nossa também, né? Ver o André formado. A conclusão também do ensino médio do Davi. Enfim, se for parar para botar no papel, podemos juntos, né, nos unir em gratidão, né, ao Senhor, exaltá-lo por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre nós, e misericórdia, né, misericórdia. Nenhuma das bênçãos que o Senhor derrama sobre nós é porque nós merecemos, né? Tudo é por graça, tudo é segundo o seu favor. Nós contamos, né? Continuamos contando com as suas misericórdias, né? Grande é a tua fidelidade, como Paulo disse a Timóteo. Se formos infiéis, o Senhor permanece fiel. Se formos considerar as nossas falhas, vamos considerar as nossas muitas negligências, nossas fraquezas, nossos medos, né? Quantas vezes deixamos de fazer algo, ou fizemos algo talvez precipitadamente, ou fizemos errado. Vamos pensar naquilo que nós merecemos, por certo nós não estaríamos aqui.
mas graça e misericórdia. Se formos infiéis, o Senhor permanece fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele tem demonstrado mais uma vez a sua graça para conosco e nós contamos com ela dia a dia e que as lições aprendidas, cada um de nós temos tido, né, que Ele tem mostrado, revelado, possamos de fato praticá-la, né? Realmente reconhecer que aprendemos lições, né? Para que serve um erro meu, né? Para que serve uma falha minha? Não é para que eu cometa novamente no futuro, né? O Senhor corrige aquele que ama. Não é para que eu fique o tempo todo entristecido. Lá em Hebreus 12 é muito claro, né? O Senhor corrige aquele que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Qual o objetivo? Lá em Hebreus 12 diz: é para que sejamos participantes da sua santidade. Ele quer que sejamos santos. Então não existe um filho de Deus que vai andar 100% na linha reta. Então, quando a gente caminha um pouco para a direita e para a esquerda, ele vai açoitar, corrigir, para a gente voltar para a linha reta. Para que sejamos como Ele é. Santos como Ele é santo. É claro que quando Ele corrige, quando Ele açoita, aqueles momentos de correção não são agradáveis. Que a gente tenha serenidade, humildade, para reconhecer os nossos erros e reconhecer que o Senhor está nos corrigindo, o Senhor está nos ensinando algo para nos trazer de volta. E que a lição seja aprendida, né? Que cada um de nós, a cada lição aprendida, a cada dor sentida por uma correção, possamos, ao retomar o caminho, ao retomar os passos, que esses passos sejam mais fortes, mais fortalecidos, mais firmes. Não que não vamos tropeçar novamente, não é isso, mas nós teremos mais maturidade. É o que se espera de uma caminhada cristã, mais experiência, para que possa avisar quem está atrás, quem está começando: ó, não vá por aí, não faça isso, esse caminho eu já passei por aí, é perigoso, não se precipite, dê ouvidos à voz do Senhor, porque um dia eu não ouvi e paguei o preço. Então, é para isso que serve a carreira cristã e para isso que devemos ter maturidade e experiência, aprender com o Senhor, com os irmãos, dar ouvido aos conselhos. Muitas vezes não ouvimos e pagamos o preço por isso. Mas que o Senhor nos dê humildade, né? Também amor, compaixão uns pelos outros, e também nos ajude a olhar para o Senhor, para Cristo. Saber que a continuidade do seu trabalho, a perseverança em servir, né, em trabalhar, não é para agradar a ninguém, né? É com a consciência de que aquele que em nós começou a boa obra, Ele mesmo a aperfeiçoará
até que ele volte, né? Até que ele venha. Nós aguardamos ansiosamente por aquele dia, né? Vamos ler então Mateus 7. Versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. Na volta do nosso Salvador vai ter muita surpresa, vai ter muito espanto. Nós, salvos, remidos pelo sangue de Cristo, temos a volta de Cristo como um dia maravilhoso. Temos grande expectativa pela sua volta. Primeiro que vai ser tão rápido, vai ser tão instantâneo que a gente não vai conseguir prever. Quando nos dermos conta, já estaremos com Ele. Mas enquanto esse instante, esse abrir e fechar de olhos não chega, nós estamos na expectativa. Nós vivemos nessa expectativa. E vai aqui uma pergunta para os crentes, para os salvos. Qual foi a última vez, o último momento que você se lembrou da volta do Salvador? Agora, há alguns minutos atrás, nós temos participado dos emblemas. Pelo menos uma vez por semana, a ceia do Senhor é um instante de lembrança do Salvador, mas também é um instante de lembrança de que Ele volta, de que Ele vai voltar. Como o nosso irmão Levi mencionou, e também é um hino também que a gente canta muitas vezes, nós participaremos dos emblemas até que Ele volte. É uma regularidade. Nós participamos e lembraremos da sua morte no Calvário, porque Ele ordenou assim. Mas tem um término. Essa regularidade um dia vai acabar, porque quando estivermos com Ele face a face, não precisaremos mais de memorial, porque estaremos com Ele. Então, a cada domingo, a cada primeiro dia da semana em que participamos,
da memória, dos emblemas, daquele memorial, é um domingo a menos para encontrarmos com o nosso Salvador. Mas, na verdade, esse instante pode ser a qualquer momento. Pode ser que esta reunião, esse ajuntamento, seja o último. O último. Pode ser que amanhã não estejamos mais aqui. Pode ser que durante esse domingo, no meio desse domingo, a Cristo, nesse instante, nesse abrir e fechar de olhos, vai ressuscitar todos os salvos que já partiram e vai arrebatar todos os crentes que estiverem vivos, que estão aguardando a sua volta. Não sabemos. Só que a volta de Cristo, ela vai ser de espanto, ela vai ser terrível para quem não é salvo, para quem não tem nele essa esperança. É o que nós temos aqui no decorrer desses versículos em que nós lemos aqui. O Senhor está alertando para o seu povo, alertando também para quem não é salvo, sobre aqueles que são falsos. Não propriamente aqueles incautos, não. Sabe a diferença dos falsos profetas e dos incautos? Os falsos profetas, eles são responsáveis pela disseminação da mentira. Então eles têm mais culpa. Não é que aqueles que acreditam na mentira são inocentes, não. Só que os falsos profetas, eles têm um potencial, um poder de... eles são agentes de Satanás na disseminação da mentira. Então, o poder que eles têm, a capacidade que eles têm de disseminar, de viralizar, né, como um vírus, né? Como um vírus. Se a gente vê o estrago, né, que um vírus faz via microscópico, né, no corpo humano, é uma coisa absurda. Então, quando uma mentira é lançada e aquela mentira ela viraliza, aquilo causa um estrago que a gente não tem ideia, a gente não tem noção. Então, o que os falsos profetas fazem naquele tempo, quando não tinha internet, né? Aqueles falsos profetas, eles adentravam nas igrejas e lançavam as suas mentiras. Depois ele saía de uma igreja e ia em outra e continuava disseminando as suas mentiras. E aquilo ia entrando nas mentes, nos corações. E os incautos, os indoutos, né, que eram pessoas que não eram salvas, não tinham o Espírito Santo para esclarecimento, para dar luz, eles acreditavam, eram vítimas fatais dessas mentiras. Então eles acreditavam nessas mentiras, porque eram mentiras sedutoras. A mentira, para ela ser bem aceita, uma mentira para ela ser ter um potencial, né, de estrago, ela tem que ter uma aparência de verdade. Porque se ela tiver já uma cara de mentira, ninguém vai acreditar. E a especialidade de Satanás é enganar. Ele sabe enganar. Ele fez isso desde o Éden.
com a inocência de Eva, ele mentiu para Eva. Mas junto com a mentira, ele colocou uma atração. Ele colocou ali uma sedução. E Eva caiu. Ele faz isso até hoje. A mentira, para ela ter um efeito, né? Ela tem a aparência de verdade. Aí uma pessoa acredita, duas acreditam. Às vezes aquelas pessoas que estão ouvindo a mentira, nem são muitas pessoas não. Às vezes são apenas 3 ou 4. Só que esses 3 ou 4 acreditam tanto naquela mentira, que eles passam a ser também agentes daquela mentira, daquela inverdade, e eles passam também a propagar para outros. E o alerta de Cristo é: acautelai-vos. Tenham cautela. A cautela é: não se precipitem. Vão com calma. Se você escuta uma vez uma mensagem, ou vocês estão lendo um livro, ou um artigo, e isso vale até para os nossos artigos, tá? Porque os artigos que a gente confia, de irmãos que a gente tem comunhão, nós confiamos, sim, mas são homens que escrevem. Até quando a gente ouve, né, irmãos do nosso meio, são homens que estão pregando. Vamos lembrar dos crentes de Bereia. O que eles fizeram? Eles ouviram Paulo pregar, né? Hoje em dia, talvez por essa mentalidade que às vezes o mundo evangélico hoje pratica, né? O que segue cegamente o que alguns evangélicos midiáticos pregam. Se Paulo tivesse hoje aqui, sabe o que aconteceria? A palavra de Paulo seria inquestionável. Paulo seria endeusado. Alguém duvida disso? Paulo escreveu as cartas do Novo Testamento. Ele seria endeusado. Mas Paulo era um homem. Tiago, ele deu esse alerta para nós na sua carta, quando ele fala de Elias. Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Ele está chamando a gente à realidade da natureza humana. Nós somos homens. Deus alertou o Jó. Quando Jó se achou além daquilo que ele era, Deus falou para Jó: cinge os teus lombos como homem. Você é um homem. E essa é uma das grandes características dos falsos profetas. E é uma distinção que nós podemos fazer, balizar, né, uma régua que vai nos ajudar muito a saber quem é de Deus e quem não é. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas. Lembra? A mentira, ela tem que parecer verdade. Porque se os falsos viessem como eles realmente são, lobos devoradores,
O que um lobo faz quando ele se apresenta? Todo mundo corre. Ninguém quer ser mordido pelo lobo. Mas eles têm que botar uma vestimenta de ovelha. Para todo mundo achar que também é ovelha. Mas o Senhor, Ele avisa, né? Por seus frutos os conhecereis. Aí Ele dá uma parábola aqui, bem conhecida, em relação à árvore e frutos. Quantas vezes a gente já ouviu essa parábola? Essa ilustração, né? Árvore e fruto. Não pode a árvore má dar fruto bom, nem a árvore boa dar fruto mau. Pelos seus frutos os conhecereis. E aqui é uma ilustração que ela é aplicada, que ela serve para qualquer cenário. Por exemplo, quando vamos pregar o Evangelho. Não só nesse contexto dos falsos profetas. Quando a gente prega o Evangelho, quando a gente anuncia a salvação por meio de Cristo, nós temos que dizer que todo ser humano é mau. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos nós somos como imundo, todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Como Paulo disse, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Cristo falou para os seus discípulos: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Veja a afirmação do Senhor Jesus: se vós, sendo maus. Então, há inúmeros versículos que atestam essa mesma verdade. Nós somos maus. Então, Priscila é má. É pesado isso, né? O Michael é mau. Eu sou mau. Nós somos maus. Isso ofende o nosso ego. Mas é a verdade. E não é eu que estou falando isso. A palavra de Deus afirma isso. Deus afirma isso claramente. Porque se o ser humano não ouvir essa verdade, ele não poderá se arrepender. Os falsos profetas não falam isso. Eles adocicam a mensagem. Eles não falam de pecado. Eles querem agradar o ouvido. Eles falam um evangelho diferente. Prestem atenção. Se vocês ouvirem alguém falar da Bíblia, de uma mensagem, ela pode ser a mais bonita possível, com conteúdo teológico da mais profundidade que existe. Mas preste atenção. Se alguma vez você ouvir falar de pecado, não se fala mais de pecado hoje em dia. Mas é tudo que o pecador tem que ouvir. Lembra que a especialidade de Satanás é enganar? E ele faz isso muito bem. A árvore má produz frutos maus. E a outra evidência, outra consequência, resultado de um coração mau, como é o nosso, é o pecado. Nós mentimos. Mentimos no olhar, mentimos nas palavras, mentimos no aperto de mão. Podemos mentir numa palavra. Está tudo bem?
vezes já mentimos com essa resposta? Muitas vezes não está tudo bem. E às vezes a gente quer justificar a mentira. Ninguém tem nada a ver com os meus problemas, né? Eu não tenho que dizer o que está passando na minha vida. Então eu vou falar que está tudo bem para acabar logo com essa conversa, né? Eu falo tudo bem, mas não está tudo bem, é mentira. Então, essa é a nossa natureza é pecadora. E a gente, às vezes, quer arrumar argumentos para fugir da realidade. É que nós somos pecadores. E o Senhor quer arrependimento, né, para aqueles que não são salvos. Arrependei-vos e crede no Evangelho, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. Aquele que nele crê tem a vida eterna. Precisamos de um Salvador. Sem ele a gente está perdido, totalmente perdido, arruinado, sem o nosso Salvador. Graças a Deus que ele deu a sua vida por nós na cruz. E todo aquele que nele põe a sua confiança, deposita nele a sua confiança, que o sangue dele é poderoso para nos purificar de todo o pecado, tem a vida eterna. Porque ele morreu, porque ele deu a sua vida. E ele é o Salvador. Ele é o Salvador do mundo. Sim. Mas veja que é diferente, né? Ontem lá em Santa Rita, o Kekei falou sobre o amor particular e individual do Senhor Jesus Cristo para com Marta, Maria e Lázaro. O Espírito Santo não registra, né, algumas palavras na Bíblia por acaso, né? A inspiração divina das Escrituras é perfeita, tudo tem propósito. Então ele destacou isso, né, sobre aquele versículo que Cristo amava Marta, Maria e Lázaro. Podia estar escrito, Cristo amava aquela família de Betânia. Cristo amava os judeus. Cristo amava a todos, o mundo. Não podia? E tudo isso é verdade. Cristo nos ama. Mas essa particularidade mostra o interesse individual do Senhor para com cada um de nós. Ele amava particularmente, individualmente a Marta. Amava a Maria, individualmente a Maria, e amava a Lázaro. Por que eu falei isso? Porque a Bíblia fala que Cristo é o Salvador do mundo. Mas vai a pergunta, ele é o teu Salvador? A gente ouve que ele é o Salvador de muitas pessoas, que ele salvou A e B e C, mas é bom que você responda isso. Ele te salvou? Ele é o teu Salvador? Quando ele voltar nos ares para arrebatar a sua igreja, você vai subir com ele? Essa é a resposta mais importante que você tem que ter. A árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Fala de juízo. Fala do destino eterno no lago de fogo para aqueles que não se arrependerem e não crerem no Senhor Jesus Cristo. Aqui o contexto ainda é dos falsos profetas.
Mas essa é uma verdade que se amplia, que se estende a todos aqueles que não são salvos. A árvore boa, aqui é uma figura do salvo, e a árvore má é uma figura do perdido. Para que nós possamos dar bom fruto para Deus, precisamos de uma transformação na raiz. Somente Deus pode transformar esta árvore para que, em vez de dar fruto mau, possa dar fruto bom. E dos versículos 21 em diante, como eu havia falado no começo, muitos se surpreenderão naquele grande dia. Muitos hoje estão se enganando, achando que conhecem a Deus. Muitos têm se enganado, pensando que pertencem ao Senhor, só que nunca conheceram de fato o Evangelho. Não existe vergonha nisso. Não existe vergonha. Eu já conheci muitos que foram batizados quando criança, que foram batizados quando adolescentes, quando adultos, mas chegaram talvez lá na idade de 50 anos, ou passaram-se muitos anos, e eles entenderam: olha, eu nunca fui salvo. Eu era apenas um religioso. Isso pode acontecer. Ninguém quer que aconteça isso. Não é o ideal que aconteça. Aqueles que entenderam aquela conversão, né, aquela profissão de fé, eles acreditaram. Aqueles que também professaram também estavam achando que eram salvos, mas havia algum problema, ou no entendimento, ou um problema na mensagem, nós não sabemos. Mas ainda bem que Deus esperou. Ainda bem que Deus teve paciência, que aquela pessoa teve chance para entender que estava errado. Já pensou? Ser contada com esses aqui, dos versículos 21 a 23. Chegar lá perante o Senhor, passados 20 anos, 30 anos, numa igreja, batizado, trabalhando junto com os crentes, cantando, adorando, servindo, até pregando, até ensinando. Aqui temos um relato de pessoas fazendo maravilhas, expulsando demônios. E vão ouvir aquelas duras palavras: nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Esta verdade é incontestável. O Senhor conhece os que são seus. E os seus também o conhecem. Como diz lá em Romanos, os filhos de Deus, aqueles que são a habitação do Espírito Santo, há uma identificação, uma segurança, uma certeza, que não é segundo as nossas obras, uma confiança plena, que não está no nosso mérito, mas na cruz, no sangue imaculado.
E aqueles que pertencem ao Senhor sabem bem que não estarão aqui, enquadrados nesses versículos de 21 a 23. Não tem dúvida. Não há dúvida. O Senhor conhece os que são seus. E temos esses versículos de 15 a 23. E eu recomendo fortemente que cada um possa, em casa, meditar nesses versículos uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e possa ter a segurança, a paz de que realmente tem descansado no Senhor a sua eternidade. E se em qual grupo se encontra, se é no grupo daqueles que são a árvore boa ou é aqueles que são a árvore má. Se estão sendo enganados pelos falsos profetas, são os indoutos, incautos, ou são aqueles que já têm esperança de vida eterna. Ontem eu fiquei um tanto indignado, porque um suposto filósofo aí, que se diz ateu, né? Porque o ateu ele é um mentiroso, né? Porque a Bíblia afirma que não existe ateu. Então ele se engana, né? Ele mente para si mesmo. Mas os grandes filósofos, né? Aqueles que têm um conhecimento intelectual muito grande, eles têm um risco muito grande de se vangloriar, né? De se ensoberbecer na sua própria sabedoria, né? Então eu vi um anúncio desse suposto ateu, desse suposto filósofo, que ele quer ensinar as pessoas sobre o Jesus histórico. E eu fico impressionado com a ousadia dessas pessoas. A agressividade do mal parece que está aumentando. A agressividade está aumentando. E as pessoas estão defendendo isso. Eu prefiro um crente humilde, sincero, prefere aprender com um analfabeto, que é um salvo, que é um redimido, do que um intelectual, um filósofo, que acha que pode ensinar sobre o nosso Salvador. Então, firmeza, constância, confiança plena, irrestrita nas Escrituras. E que o Senhor tenha misericórdia de nós e possamos lembrar dessas primeiras palavras aqui, do versículo 15, cautela. Cautela. Que o Senhor nos dê graça e sabedoria. Amém.